muito obrigada, muito obrigada. Graças nós te damos pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça, pelo seu amor e a sua misericórdia que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por esse tempo de conversa que teremos agora, nesse tempo de compartilhar a tua palavra. Pedimos uma vez mais, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Que a minha voz, pela tua misericórdia, seja a tua voz, e que a minha boca, pela tua misericórdia, seja a tua boca. E que eu possa, Senhor amado, ser uma vez mais usada pelo Senhor para abençoar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Graças nós te damos, nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente falou no domingo, né, inspirado no livro de Provérbios, no capítulo 16, precisamos inserir Jesus nos nossos planos. Nós falamos dessa necessidade de que Jesus precisa estar presente em nossos planos, que Jesus precisa estar presente na nossa vida. Jesus precisa estar presente no nosso coração, na nossa mente, que a gente falou que mente e coração na Bíblia é a mesma coisa, não é assim? Então Jesus, ele precisa estar presente na nossa vida, ele precisa estar presente nos nossos planos, seja planos médios, grandes ou pequenos. Deus, ele precisa estar com a gente em todos os momentos, porque se Deus estiver presente no nosso planejamento, seja ele qual for, seja o planejamento do dia, seja qualquer coisa que a gente vai fazer, se Jesus estiver presente no plano, ele vai estar presente na execução. E dessa maneira, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos o quê? Sendo sábios, como nós falamos que o livro de sabedoria fala pra gente sobre sabedoria. Sabedoria não é o conhecimento em si, mas é você saber usar esse conhecimento, né? Assim, domingo também nós falamos sobre essa incapacidade que nós temos de prever o futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, né? Assim, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. E a gente falou, devido nós não termos acesso ao futuro, essa necessidade ainda mais de nós estarmos submetidos ao senhorio de Cristo Jesus, né? Assim, e aí talvez, eu não sei, talvez você esteja pensando assim, gente, olha aqui, mas essa pastora só sabe falar disso, só sabe falar que a gente precisa se submeter ao senhorio de Jesus. Qualquer coisa que ela vai pregar, ela tem que dar um jeito de enfiar o senhorio de Jesus no meio. Eu não sei se você, de repente, já pensou nisso ou percebeu isso, que tudo que eu vou falar tem que estar enfiado o senhorio de Jesus no meio. Nós precisamos aqui na terra estar sobre o governo de Deus, porque a maneira que a gente vive aqui na terra vai determinar como é que vai ser a nossa vida na eternidade. Essa é a grande verdade. Tem que falar tanto nisso. Senhorio de Jesus, precisamos estar sobre o senhorio de Jesus. A minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa estar submetida sobre o senhorio de Jesus, sobre o governo de Deus, porque é uma realidade. A vida eterna é uma realidade. Quer eu goste ou não goste, quer você goste ou que você não goste, é uma verdade. A eternidade, ela existe e ela é real. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Inspirada em Provérbios 16, apenas o versículo 6, tá bom? Abre aí a sua Bíblia comigo e eu quero ler com você esse texto em nome de Jesus, ok? Diz assim, eu vou ler nas duas versões, eu vou ler na versão da linguagem de hoje e vou ler na versão que a nossa igreja recomenda, né? Que é a revista e atualizada. Então, eu vou ler nessas duas versões, tá? Eu vou começar... E eu vou dividir o versículo, esse versículo 6, que é a conversa de hoje, em duas partes. A primeira parte, que é o início do versículo, e a segunda parte, que é a parte B, que é a parte final do versículo, ok? Então, diz assim, vamos conversar então. Baseado nesse versículo, baseado na eternidade, que é o tema de hoje, que a eternidade, ela é uma realidade, por isso que a nossa vida aqui na Terra, ela tem que estar submetida ao senhorio de Jesus. É assim? Então, vamos lá. Parte A do verso 6 do capítulo 16 de Provérbios. Ok?
Na linguagem revista e atualizada diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Agora vamos ver o que diz lá na linguagem de hoje. Diz assim, ó: quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. E aí eu quero lembrar para vocês, então a gente pode dizer que o primeiro ponto de hoje é sobre o perdão. Sobre o perdão baseado nesse versículo aqui, 6, onde nós estamos falando sobre a eternidade, com foco no domingo dos nossos planos, da nossa vida estar submetida ao senhorio de Jesus, ok? Tá claro isso, né? Nossa vida está submetida ao senhorio de Jesus, os nossos planos estarão submetidos ao senhorio de Jesus, então a gente vai viver aqui na terra em conformidade com a vontade dele, porque nós estamos sob o senhorio dele, ok? E essa eternidade que vai acontecer, que é uma realidade, ela está ligada à nossa forma de viver aqui na terra, ok? Por isso, então, esse versículo aqui para a gente falar sobre essa importância da gente estar submetido ao senhorio de Jesus e que a eternidade é uma realidade. Muito bem. Então, a gente vê nesse versículo 6 aqui, ele começa falando sobre perdão. Ele fala: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, ou quem é bom e fiel recebe o perdão dos seus pecados. Nós sabemos muito bem, meu irmão e minha irmã, que um dos princípios da nossa fé em Cristo Jesus, é o quê? Que Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, amém? Glória a Deus, você entende isso no seu coração? Ou na sua mente? Você entende? Tá claro isso? Que esse é o princípio da nossa fé. Jesus morreu na cruz por nós para nos reconciliarmos com Deus, visto que nós estávamos separados de Deus desde sempre devido ao pecado hereditário cometido por Adão e Eva, que representa aqui toda a humanidade. Por isso que Jesus é importante, por isso que a base da nossa fé é isso. Jesus vem nos reconciliar com Deus, porque o pecado nos separa. Então, quando a gente lê aqui que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, ou na linguagem de hoje, quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, nós entendemos que é o princípio da nossa fé. Nós somos reconciliados com Deus a partir do perdão. O perdão de Deus pelos nossos pecados que se deu quando Cristo na cruz morreu por nós. Nós reconhecemos esse sacrifício, nos arrependemos dos nossos pecados, clamamos a misericórdia do Senhor, nos rendemos ao senhorio dele e aí nós somos reconciliados com Deus. Amém? 1 João 1,9 vai dizer isso para nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que os nossos pecados, os meus e os seus, eles só podem ser perdoados devido à misericórdia e à verdade de Deus. Isso é fato. É só Deus que perdoa pecado. E esse perdão de pecado, meu irmão, minha irmã, está relacionado direto com a eternidade. A remissão dos nossos pecados, meus irmãos e minhas irmãs, está diretamente ligado com a eternidade. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, para nos reconciliarmos, para nós termos a vida eterna. Então tá muito ligado. A eternidade é uma verdade. O senhorio de Cristo Jesus faz parte dessa eternidade, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu falo tanto nessa questão de nós estarmos nos submetendo diariamente ao senhorio de Cristo Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo em nome de Jesus, esse tempo que a gente está vivendo, um tempo de dificuldade, né? De isolamento social, esse tempo todo aí de incertezas que a gente vê por aí. Meu irmão, minha irmã, que é um tempo, é uma oportunidade que Deus está dando para todo mundo pensar sobre essa realidade da eternidade que às vezes a gente não quer pensar. A questão é aonde você vai passar essa eternidade, onde eu vou passar a eternidade, porque a nossa vida não se resume aqui nessa terra.
estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. João 17:16 vai afirmar isso para nós. Então, esse tempo, Deus está permitindo que as pessoas fiquem dentro de casa para parar e para pensar e para refletir em tantas coisas que às vezes no dia a dia, na correria, a gente não fazia, né? Assim, porque o mundo estava tão frenético, tão movimentado, tanto que a gente não tinha coisas, a gente não tinha tempo para parar e para pensar naquilo que realmente é importante. Então eu tenho falado que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de peneirar para a gente priorizar aquilo que é importante. E pensar sobre a eternidade é uma coisa que tem que ser prioridade na nossa vida. Muito mais do que pensar na eternidade, é buscar viver a eternidade com Cristo Jesus. A pergunta é: onde você vai passar a eternidade? A gente não vai ficar aqui para sempre. Não é assim? Igual eu já falei para vocês, aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. João 17:16 vai dizer isso para nós. E essa verdade, meu irmão e minha irmã, de que nós não somos desse mundo, de que nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, tem que ficar claro na minha cabeça, tem que ficar claro no seu coração. Porque quando a gente tem clareza disso na nossa mente, tem clareza disso no nosso coração, fica mais fácil da gente inserir Jesus nos nossos planos. Fica mais fácil a gente querer desejar cada vez mais a presença de Jesus na nossa vida. Porque quando a gente tem clareza que a eternidade é uma realidade, o que acontece? Nós desejamos cada vez mais estar com Jesus, viver como Jesus, falar como Jesus e buscar viver uma vida em conformidade com a vontade dele. Quando a gente tem clareza disso, que a eternidade é uma realidade, fica mais fácil da gente inserir Jesus, porque dá uma clareada. É como se os nossos ouvidos se abrissem e a gente só ouvisse a voz de Deus, gente, porque tem muita voz por aí, não é? Não tem muita voz por aí incentivando a gente a fazer os nossos planos. Tem muitas vozes por aí incentivando a gente a viver sobre o nosso governo, sobre a nossa vontade, sobre os nossos desejos. Não é? Desejos e vontades humanas? É verdade ou não é? Tem muitas vozes por aí, gente. E aí, se a gente não tem clareza da eternidade, ou se a gente não tem clareza de que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, fica difícil da gente colocar Jesus na nossa vida. Fica difícil, porque são muitas vozes. Mas quando a gente tem clareza disso, e quando a gente está, voltando à questão que eu sempre falo, quando de fato nós nos submetemos ao senhorio de Cristo Jesus, nós conseguimos discernir as outras vozes. Nós conseguimos discernir a voz de Jesus diante de todas as de outras vozes. E a gente traça a nossa vida, a gente traça os nossos planos em conformidade com a vontade do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Se nós queremos passar a eternidade com Jesus, nós precisamos ter Ele presente em todos os nossos planos. Nós precisamos ter Ele presente em nossa vida. Ou seja, nós precisamos viver sob o senhorio de Jesus a tempo e a fora de tempo. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma eterna busca por Deus. Como eu gosto de falar, o nosso coração precisa bater, ó, na mesma sintonia do coração de Deus. Amém? Isso é fato. Porque é uma questão de escolha, né? Eu gosto muito de falar isso, que Deus, ele é maravilhoso. Ele deu pra gente um presente maravilhoso que é a livre escolha. Não é assim? E a eternidade é uma verdade, como eu já falei. Ou você vai passar com ele, ou você vai passar sem ele. Não é assim? E para passar com ele, aqui nessa terra, você precisa estar submetido ao senhorio de Jesus. Se aqui nessa terra você não estiver submetido ao senhorio de Jesus, não adianta que na eternidade você não vai estar com ele. Não vai. Então é uma questão de escolha. E eu quero fazer a perguntinha de hoje. Onde você vai passar a eternidade? Começa aqui na terra. Aqui na terra a gente já começa a ver e perceber como é que vai ser a eternidade. Ou com Cristo, ou sem Cristo. O primeiro ponto que eu conversei foi sobre a questão do perdão. Que o perdão nos remete diretamente à eternidade. É assim. E agora a segunda parte que eu quero conversar com vocês, que é a parte final do versículo, que diz assim, ó. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. E agora eu quero ler na linguagem de hoje, que fala assim, ó.
E quem teme ao Senhor escapa do mal nocivo, de situações e coisas que só geram mal, que só geram dano, que só estraga, seja a vida espiritual, seja a vida emocional, seja a vida material, seja qualquer... Lembra que eu sempre falo também essa questão que a gente divide a nossa vida? O fato é que quem teme ao Senhor vai fugir do mal, vai evitar o mal, não vai viver o mal nessas áreas da nossa vida, nesse sentido daquilo que faz mal, naquilo que estraga, né? No ruim, no nocivo. Quem está submetido ao senhorio de Cristo Jesus, a gente pode dizer assim, ou a gente também poderia dizer, quando a gente inclui Jesus nos nossos planos, ou quando o nosso coração bate na mesma sintonia de Jesus, quando a gente vê o mundo na perspectiva de Deus, quando a gente verdadeiramente é discípulo e discípula de Jesus, como a gente sempre fala aqui, que ser discípulo não é apenas saber, mas é viver como Jesus. Então, quando nós estamos submetidos ao senhorio dele, a gente vive como ele, a gente quer ser como ele, e a gente busca a presença dele de verdade, cada vez mais na nossa vida, nós vamos tomar as decisões certas. E quando a gente toma a decisão certa, a gente age com sabedoria. Amém? Você quer ser sábio? Você quer agir com sabedoria? Então tema o Senhor. Se submeta ao senhorio dele. Coloque ele como governo da sua vida, gente. Que a gente só vai tomar a decisão sábia. Só vai fazer a coisa certa. E aí esse mal, isso que causa dano, isso que prejudica, vai ficar bem longe da gente. A verdade, povo de Deus, é que uma coisa puxa a outra. O fato é que se eu estou submetida ao senhorio de Jesus, ou se você está submetida ao senhorio de Jesus, você vai temer o Senhor. É lógico que isso vai acontecer. E quando você teme ao Senhor, ou quando você está sobre o senhorio dele, quando o seu coração bate na sintonia dele, você vai agir com sabedoria, vai fazer as escolhas certas e aí o mal vai fugir de você, gente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui. Bem comum. Bem comum. Eu já usei esses exemplos outras vezes, mas é bem comum. Olha só. Lembra que eu falei com vocês? Acho que foi quando eu preguei mesmo sobre Mateus 6,33, que eu falei sobre o governo de Deus, que eu dei o exemplo da casa. Lembra? E eu falei, isso que eu sempre falo, a nossa vida tem várias áreas, né? Eu falei, tem a sala, tem o quarto, tem a cozinha, tem o banheiro. A gente fala, Jesus, pode governar aqui tudo, entra em tudo aqui, né? Então seria mais ou menos assim, vamos pensar numa área, um cômodo da nossa casa ou numa área da nossa vida, vamos pensar na vida financeira. Quando a minha vida financeira ela está submetida ao senhorio de Jesus, ou seja, quando o governo de Deus está sobre a minha vida financeira, o que vai acontecer? Gente, jamais o meu cartão de crédito vai estourar. Jamais. Não vai acontecer de jeito nenhum. Por quê? Porque eu vou tomar as decisões acertadas com o meu dinheiro. Eu não vou sair comprando desesperadamente por aí, porque eu vou ter o controle. Porque a minha vida vai estar submetida ao senhorio de Jesus. E aí é isso que vai acontecer. Nós vamos tomar decisões acertadas. O governo de Deus vai estar sobre a minha vida. E não as minhas emoções vão tomar conta de mim. Não os meus desejos vão tomar conta de mim. Eu gosto muito de dar exemplo da promoção, né? Promoção, camisa de R$100 por 30. Não, mas tá muito barato. Vai lá e compra um monte. Cara, você nem precisava da roupa, você nem precisava da camisa. Você nem precisava, mas você comprou. Por quê? Porque a sua emoção falou mais alto, porque a sua vontade falou mais alto. Mas quando a sua vontade ela está submetida, quando a sua vida está submetida ao senhorio de Cristo, você não faz besteira, gente. Você não faz besteira. Porque a maioria das pessoas que estão endividadas com cartão de crédito é porque compra desgovernadamente e não tem controle da situação. Então, quando Cristo, ele está, de fato, governando a nossa vida, tudo dá certo. A gente escapa do mal, do limite do cartão de crédito estourado. Quando a nossa vida financeira está submetida ao senhorio dele. Quando a nossa vida emocional está submetida ao senhorio de Jesus. Sabe o que acontece? Por mais assustador e por mais desesperador que sejam as notícias sobre o coronavírus que a gente tem visto ultimamente, sabe o que vai acontecer? Quando a nossa vida emocional está submetida ao senhorio de Jesus, por mais desesperadora que sejam as notícias, o nosso coração vai ter paz, porque ele é o príncipe da paz.
Glória a Deus. Amém. A nossa vida espiritual, ela está sobre o senhorio de Jesus. A eternidade já é uma realidade aqui na nossa vida. Nessa vida terrena, a gente já começa a experimentar a eternidade com Cristo. Essa paz que ninguém pode dar, essa paz que só Jesus Cristo pode dar nos nossos corações. Quando nossa vida espiritual está submetida ao senhorio de Jesus, a eternidade é uma realidade aqui. Agora, gente, presta atenção aqui uma coisa também. Olha só, o negócio é o seguinte. Quando, é mais ou menos assim, papo reto, português bem claro para nós. Quando a nossa vida está submetida ao senhorio de Jesus, vai dar joia. Quando a nossa vida não está submetida ao Senhor de Jesus, vai dar ruim. É isso que vai acontecer. Porque quando a nossa vida ela não está submetida ao senhorio de Jesus, nós agimos sem sabedoria. E quando a gente age sem sabedoria, sabe o que vai acontecer? A gente vai colher as consequências ruins de coisas ou situações que fazem mal pra gente e para as pessoas que estão perto da gente. Sempre quando a gente age sem sabedoria, a gente vai vivenciar as consequências. Porque, na verdade, gente, sabe o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo com vocês, que a vida é feita de escolha. Cada escolha tem uma consequência. Cada decisão tem uma consequência. Não tem como a gente fugir disso. Agora, a questão é, se eu escolho Deus, se eu decido Deus, se eu me submeto ao senhorio de Jesus, eu vou fazer as coisas certas, vou tomar as decisões acertadas e consequentemente, vou viver as consequências boas. Eu não vou atrair nem situações ruins para mim que causam dano. Agora, quando eu não me submeto ao senhorio de Jesus, eu não ajo com sabedoria. Eu não agindo com sabedoria, eu faço escolha errada. Eu fazendo escolha errada, eu vou colher as consequências daquilo que vai fazer mal para mim e para quem está perto de mim. Quando eu não estou submetido ao senhorio de Jesus, eu vou andar por caminhos que aos meus olhos vão parecer caminhos bons. Quando a gente anda, vive a nossa vida sem ser governada por Cristo Jesus, a gente vai trilhar caminhos que parecem bons, mas que no final é morte, como diz Provérbios 14:12. Há caminho ao homem que parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Essa é a grande verdade. Quando eu não me submeto ao senhorio de Jesus, eu vou fazer tudo as escolhas erradas e vai dar só ruim para mim. Essa é a grande verdade. Então, se nós queremos ter de fato, a eternidade garantida, e se de fato nós queremos que a eternidade seja uma realidade na nossa vida aqui, e se de fato nós queremos ficar longe do mal, esse mal que causa dano, que estraga tudo na nossa vida, nós precisamos permanecer sobre o governo de Deus. Fácil? Claro que não. É lógico que não. Mas na força do Senhor a gente vence. Porque aí eu vou lembrar um outro ponto que eu sempre falo com vocês também. Que é sobre a necessidade de nós matarmos a nossa carne. De nós submetermos a nossa vontade ao senhorio de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, é desse jeito. Matando nossa carne, matando nossa vontade. Nos submetendo cada vez mais do senhorio dele. É que nós vamos afastar, que o mal será afastado de nós, que nós evitaremos o mal e estaremos com ele para sempre durante a eternidade. E essa presença dele na nossa vida por toda a eternidade, a gente já começa a experimentar aqui nessa terra. Ok? Pergunta de hoje, então, mais uma vez é: onde você vai passar a eternidade? É para você pensar, tá bom? Nesse tempo de conversa hoje, essa é a pergunta. Onde você passará a eternidade? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme ao Senhor escapa do mal. Que você possa receber o perdão do Senhor na sua vida todos os dias em nome de Jesus. Que você possa ter um coração arrependido diante de Deus e buscar verdadeiramente, em nome de Cristo Jesus, estar submetido sobre o senhorio de Cristo Jesus, para você fazer as escolhas certas, para você viver as consequências certas na presença do Senhor. Tá bom? Onde você vai passar a eternidade? Nota isso aí que eu vou te falar aí, meu irmão, minha irmã.
forma como eu vivo hoje definirá onde eu passarei a eternidade. A pergunta de hoje é: onde você vai passar a eternidade? Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo complete no seu coração essa palavra. Em nome de Jesus.